A paz do Senhor Jesus a todos os amados do Pai Celestial, uma ótima manhã de terça-feira, dia 13 de outubro de 2020. Essa manhã maravilhosa que o Senhor já tem nos dado, para que nela vivamos com paz, com alegria, com saúde. Diante de tantas adversidades, mas estamos vivos para a glória de Deus. Amados, vamos estar lendo Isaías 40. Ontem não foi possível a gente ler, dia de domingo e feriado é meio complicado, mas no domingo ainda lemos 2 capítulos. Devagar a gente vai repondo a leitura da semana passada. Aqui Isaías 40 vai dizer sobre o livramento prometido ao povo de Israel. Deixa eu virar a Bíblia aqui um pouquinho. Que neste dia que essa paz do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento, continue no teu coração. Não só hoje, mas para sempre. Se porventura você ainda não sente essa paz, hoje é dia aprazível, é dia aceitável. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua alma e automaticamente essa paz virá sobre a tua vida como uma brisa, como uma chuva seródia. Então esse livramento prometido ao povo de Israel está aqui em Isaías 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Isso aqui está falando sobre João Batista. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Voz que diz, clama. E alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas, a Sião, sobre um monte alto, tu, anunciador de boas novas, a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como o forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Vocês já pararam para pensar? Quando a gente está assim meio para baixo, desanimado, esse pastor se dizia assim, como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. É assim que o Senhor faz com a minha e com a tua vida. Quando a gente anda cabisbaixo, desanimado, diante de tanta, não desanimado da fé, mas diante de tanta adversidade, aquele desânimo bate no nosso coração. Ô papai, será que eu vou vencer esse ano? Será que eu vou passar de 2020 para 2021? Se não passar nessa terra, vai passar na glória e ele vai te carregar nos braços. Oh, aleluia! E agora vem uma pergunta. Quem mediu com seu punho as águas? Esse é o Deus que você serve. Que tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse a sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Então, quem mediu com seu punho as águas?
as águas de todos os mares, mediu a punhos, não é? E tomou a medida dos céus aos palmos, agora sim é palmos, antes é aos punhos é essa largurinha aqui do nosso braço. Ele mediu com o punho as águas do mundo. Então é esse o Deus que você e eu servimos, que nós servimos, tão ventinho, tão gostoso. Então esse Deus cuida de nós como ninguém. Se ele mediu as águas a palmos, se ele, os céus a palmos, esses céus que a gente vê por aí, e mediu as águas com o seu punho, é esse Deus que nós servimos. E recolheu em uma medida o pó da terra, ele sabe quanto pesa cada pó juntado numa medida, porque a medida de Deus não é a nossa, e ele conhece todas as coisas, inclusive a minha e a tua vida. Então, deposite nesse Deus a tua confiança, que ele é contigo. Com quem tomou o conselho é a pergunta, para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Esse é o Deus que você serve. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? Aqui está Deus com D maiúsculo. Não tem como comparar o nosso Deus a nada e a ninguém. O artífice grava a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe, artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentas para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Não faz tanto tempo assim, não é? Comparado que Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo. Ou seja, que Jesus já veio, já tem 2020 anos. Então faz nada mais, nada menos que 2.720 anos que o Senhor usou o profeta para dizer que a terra é redonda. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Antes que qualquer cientista provasse isso, a Bíblia já prova. Cujos moradores são para ele como gafanhotos. Oh, aleluia, que Deus tremendo! Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam-se, e um tufão, como pragana, os levará. A quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja semelhante? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Quem produz por conta o seu exército? Quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? É uma pergunta. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão,
e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso aqui, amados, terminamos 40 de Isaías, nós vamos comentar aqui um pouquinho, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Não é só para a eternidade, já é para o nosso tempo presente, aqui nessa terra. Você vai caminhar, ou seja, e não vai se cansar. Você vai correr e não vai se fadigar, porque Ele é Deus na tua vida. Amém? É para essa terra aqui já. Tome posse dessa bênção para a tua vida. Renove-se como a águia diante do Senhor, porque confiando no Senhor, você será como diz a palavra. Versículo 31, né? É o último versículo. Mas os que esperar no Senhor é isso. Terão as suas forças renovadas, subirão com asas como águias. Ou seja, você vai voar o infinito pela fé. Porque a águia, a gente só vê o voo dela quando ela está começando a alçar voo, depois de não vir mais. Ela passa além das nuvens. Ela vai lá para o penhasco se renovar. E dói um pouquinho. Uma hora a gente vai preparar uma mensagem sobre isso aqui, sobre a águia, e postar lá no outro canal, porque aqui é só mesmo a leitura bíblica. Então, nós estamos com 11h45. Vamos estar lendo, então, 41. E, se possível, a gente já lê nessa primeira leitura o 42. Vai depender do tamanho, né? 42 tem 25 versículos e o 41, 29. Jeová é o único Deus. Israel deve ter confiança unicamente nele. Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças e chegai-vos. E então falai, cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como o pó e como pragana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que, com os seus pés, nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. As ilhas ouviram e temeram, os confins da terra tremeram. Aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. E o artífice animou o ourives. E o que alisa com o martelo ao que bate na safra, dizendo, da coisa soldada, boa é. Então, com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Olha aqui, guarda aí na sua mente. Isaías 41, versículo 8. O Abraão lá em Gênesis, ele não diz assim, meu Deus é meu amigo, eu sou amigo de Deus, mas o próprio Deus, guarda aí, Isaías 41, versículo 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Versículo 8 do capítulo 41. O próprio Deus testificando que era amigo de Abraão, não é? Aqui ele está falando no presente, meu amigo, porque Abraão já estava com ele. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? Abraão já estava lá, na glória, no paraíso. E hoje Jesus continua dizendo para mim e para você, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Simples assim. Ele não diz simples assim, quem está dizendo sou eu, né? E às vezes pensa que a gente está lendo alguma coisa comentada. Não, é o que o Espírito Santo nos fala
aqui no decorrer da nossa leitura. Eu não preparo, é conforme a gente vai lendo, o Senhor vai nos concedendo. Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Por que você está temendo? Se o próprio Deus está dizendo para você que hoje nós não somos o Israel de Deus, como muitos dizem. Não, somos muito mais. Somos a igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Ele está dizendo para nós, não temas, porque eu sou contigo. A adversidade está grande, a luta está acirrada, mas o Senhor está dizendo para mim e para você nesta manhã, não temas, porque eu sou contigo. Aleluia, o eu sou, Ele é conosco. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Aleluia, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, a palavrinha meio enjoadinha, né? Buscá-los-ás, mas não os acharás. Ou seja, você vai buscar ao seu redor. Cadê esse povo? Não é? Hoje a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas ela é contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O teu inimigo, você está pensando que é a tua sogra, a tua nora, o teu irmão, o teu esposo, não é. Chama-se Satanás e os seus adeptos. Porém, o Senhor é conosco e Ele vai dizer, você vai olhar, aqui olha, eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritaram contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, ou seja, você vai olhar para todo que é canto, mas o Senhor já o derrotou para você lá na cruz do Calvário. Mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerreiam contigo. Porquanto eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, oh aleluia, e te digo, não temas, que eu te ajudo. Lembra quando você criava o seu filho, ou para você que ainda tem seu filho pequeno, quando ele vai cair, está começando a andar, você vai, toma pela mão direita, pela mão firme dele, e não deixa cair, não deixa tropeçar. Por quê? Porque você o ama, assim é o nosso Deus, Ele nos ama como ninguém, porque Ele se deu seu Filho por nós. Vamos continuando aqui? Aleluia, glória ao nome do Senhor. Vou ler novamente esse versículo. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Pensa numa criança. Se coloque lá no lugar de Deus, você ajudando o seu bebê a não cair. O nosso Deus é assim. Ele vai e nos toma pela nossa mão direita e nos diz, não temas que eu te ajudo. Oh, aleluia! Glória a Deus! Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Não é imagem, como ele já disse aqui, feito por mãos humanas, pregado ali para não sair dali. Não, é o teu Deus, que conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. É esse Deus, todo-poderoso, que criou o céu e a terra e tudo que neles há. Oh, aleluia! Eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor,
e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Isso aqui está dizendo tanto ali para o Oriente, que Deus tem feito tantos desses milagres, prodígios e maravilhas. Esses dias eu vi num vídeo, achei lindo demais, um rio vindo do nada, assim, ó, enchendo os desertos, vindo como tanque. Mas isso aqui ele está falando também na área espiritual. Fazer de lugares altos, abrir rios em lugares altos, pessoas que eram soberbas, que se achavam que estavam lá nas alturas, mas Deus abriu rios ali. E quem é esse rio? Nada mais, nada menos que o Senhor Jesus, a fonte de água a saltar para a vida eterna, como aconteceu com a mulher samaritana. Isso ele fez nas nossas vidas. Ele plantou no deserto o cedro e a árvore de cita e a murta e a oliveira conjuntamente. Ele está dizendo, porém no ermo, a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Você não era terra seca, terra sedenta, terra vazia, terra muitas vezes soberba que se achava que estava lá no alto, mas lá Deus entrou e fez de nós rios a jorrar para a vida eterna. Oh, aleluia! Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. E anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemo-nos para elas e saibamos o fim delas. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que são deuses, aqui com D minúsculo. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. Abominação é quem vos escolhe. Suscito a um do norte, e ele há de vir, desde o nascimento do sol, e invocará o meu nome, e virá sobre os magistrados como sobre o lodo. E como o oleiro pisa o barro, assim ele os pisará. Quem anunciou isso desde o princípio, para que o possamos saber? Peraí, deixa eu ver que faltou um quezinho aqui. Ou, em outro tempo, para que digamos, justo é, mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que primeiro direi a Sião, eis que ali estão, e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas. E quando olhei, ninguém havia, nem mesmo entre estes conselheiros, algum havia a quem perguntasse ou que me respondesse palavra. Eis que todos são vaidade, as suas obras não são coisa alguma. As suas imagens de fundição são vento e nada. Então, amados, como não pregar contra os ídolos, se a palavra diz claramente que Deus é contra isso e ele não dá a sua glória a ninguém? Eu acho que aqui no capítulo 42 que a gente vai ler sobre isso. Ele não dá a sua glória a ninguém. Daqui a pouco, então, vamos estar lendo na segunda leitura, 42 e o 43. E mais logo na parte da tarde, em nome do Senhor, vamos estar lendo Cantares, capítulo de número 7. É isso, capítulo número 7, porque no domingo não foi possível a gente ler, né? E ontem também não fizemos a leitura. Fique na paz do Senhor e até mais tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém?